Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Bom, estou passando aqui hoje para bater um papo com vocês rapidinho. Algo que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias e eu gostaria de compartilhar com vocês. Temos vivido dias difíceis, os dias têm sido maus no que diz respeito ao trabalho, à comunhão com os irmãos, com a família, ao estar junto, né? Do nada veio uma epidemia aí, uma pandemia, né? E nos afastou. Só que eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está lá em Gênesis 12, a partir do verso 1, diz assim: O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei. Engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Bom, os dias que nós estamos vivendo têm nos trazido grandes aflições, né? Mas eu quero me atentar mais ao que nós vamos fazer a partir de agora, ao que Deus tem colocado no meu coração. Tá, e agora? Nós temos uma pandemia, nós temos uma enfermidade lá fora, nós temos um vírus. E como vai ser a partir de agora a nossa vida quando nós sairmos da quarentena? Algumas cidades já estão abrindo, algumas pessoas já estão trabalhando, algumas pessoas já saíram para trabalhar. E a minha pergunta é: o que nós vamos fazer a partir de agora? Como nós vamos nos comportar? Como está o mundo lá fora a partir de agora? Uma coisa nós temos que ter na nossa mente: nada vai ser como antes. Pelo menos nos próximos dias, nos próximos meses, não vai ser como antes. O brasileiro é um povo muito carente, caliente, muito quente, que gosta de apertar a mão, que gosta de abraçar, que gosta de estar junto, no calor humano. Nós, evangélicos, né, gostamos de estar na nossa comunidade, com o nosso povo, abraçando, orando junto, impondo mãos. E aí nós nos deparamos agora com uma situação em que nada disso vai poder acontecer. E vou além. A minha preocupação também é com os negócios. Porque nós vamos ter que ter em nossa mente que as coisas mudaram. Para quem trabalha com vendas, a venda presencial pode ser um pouco mais complicada. Para quem trabalha com serviços, a forma de atender também vai ter que ser um pouco mais pensada, vai ter que ter uma estratégia de atendimento. E eu fico refletindo sobre todas essas coisas. E Deus me deu essa palavra como base. Mas Deus, o que Deus está querendo me falar com isso? O que Deus me trouxe sobre essa saída de Abraão? Ele me trouxe também essa palavra de Gênesis 12, e eu comecei a buscar também em 1 Reis 19, quando Elias saiu da caverna, quando Deus falou: olha, sai daí e atravessa o deserto. E também em 1 Samuel 22, quando Davi saiu da caverna de Adulão, levando lá seu exército de 400 homens. Também Mateus 12, 2, 13 a 18, quando Maria e José também saíram com Jesus para o Egito. Atos 8, quando Paulo sai para pregar de Damasco. Todas essas saídas de um local seguro foram saídas para algo melhor.
Mesmo que houve um período de deserto, de dificuldade, de entendimento do que seria a partir dali, mas estes homens e mulheres de Deus viveram algo extraordinário após deixar essa zona de conforto. E aqui eu não estou dizendo saia de casa, eu estou dizendo quando sairmos de casa, nós temos que entender que as coisas não serão mais as mesmas, mas que nós temos que exercitar a nossa fé e colocar a nossa fé em prática para que nós tenhamos vitória sobre tudo aquilo que nós vamos ver a partir de agora. Mesmo diante das dificuldades que nós vamos encontrar. Mesmo diante das lutas que nós vamos encontrar. E aqui eu separei 4 pontos, ou 4 atitudes que nós temos que ter para encarar esse desafio da saída. Em primeiro lugar, ter coragem. Nós ficamos com medo durante esse tempo que nós estávamos em casa. Porque era uma carga emocional na televisão. Eu parei de ver televisão. Nos primeiros dias eu falei, esse negócio não vai dar certo. Porque era um monte de informação, de morte, de gente morrendo, de caixão, de buraco, de cova sendo cavada. Não saia de casa, não saia de casa, não saia de casa. Uma doutrinação mental que a gente ficou apavorado, a gente entrou em choque. Você não conseguia mais sair para fora da porta de casa, que você estava com medo de ser atingido por algo que fosse te matar no dia seguinte. E muitas vezes nós perdemos a nossa coragem em entender que Deus tem o controle da nossa vida. Lógico que nós temos que tomar os devidos cuidados. Lógico que nós estamos falando de um vírus que é mortal. Mas que nós temos também que ter a fé que Deus tem cuidado de nós, como povo, como Deus cuidou da última praga do Egito, quando ele pediu para os filhos de Deus passarem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque ali o anjo da morte não passaria. Mas não podemos ser negligentes, não é dizer que, não, eu não vou pegar. Não, eu posso pegar, mas eu tenho que ter coragem para sair, no momento em que eu puder sair, para trabalhar, para estudar, para fazer meus afazeres, para ir no mercado, para ir na padaria, para ir no posto de combustíveis, tendo convicção de que Deus tem cuidado de mim. Você consegue entender isso? Eu tenho que ter coragem para desligar a televisão e falar, opa, calma aí. Eu tenho um vírus lá fora, como eu tenho uma Covid-19, eu tenho uma dengue, eu tenho uma tuberculose, tem lá uma pneumonia, tem uma gripe, tem o H1N1, eu tenho outras enfermidades também que pode me acometer e eu morrer que não seja de Covid. Eu posso morrer de qualquer outra coisa. Vai fazer um ano agora em junho, em maio, esse mês que vem, que eu tive um câncer no fígado, né? um nódulo no fígado, que me tirou, eu tive que parar. Eu fiquei 4 meses dentro de casa também, somente com tratamento médico e sem tomar medicação, porque eu também não podia sair, eu também não podia tomar muita coisa, não podia beber refrigerante, eu não podia comer algumas coisas que também me impediram de eu sair. E eu aprendi com isso, que eu preciso ter coragem e fé em Deus, fé para poder sair e encarar esse mundo lá fora. Em segundo lugar, eu tenho que ter também, para encarar esse novo momento que nós vamos viver, eu tenho que ter criatividade. Eu trabalho com um grupo de empresários que eu dou treinamento, consultoria e falo muito com eles. Acabei de fazer aí um treinamento de 2 horas com um grupo de empresários, falando sobre isso, que esse momento que nós vamos viver agora, nós temos que ter criatividade. Nós temos que entender que talvez o modelo de venda que eu vinha trazendo até 2 meses atrás, 3 meses atrás, não sirva a partir de agora. Ou não sirva para os próximos meses. Eu tenho que me reinventar. Eu tenho que fazer uma leitura do mercado
e entender que esse mercado ele está mais distante. Então eu tenho que trabalhar com Superlink, eu tenho que trabalhar com vendas à distância, eu tenho que trabalhar com disque entrega, eu tenho que trabalhar com delivery, eu tenho que trabalhar com as redes sociais, eu tenho que entender de redes sociais, eu tenho que colocar meu produto nas redes sociais, porque é ali que eu vou angariar que eu vou prospectar meus clientes, é ali que eu vou angariar meus clientes, é ali que eu vou fazer minhas prospecções. E para isso eu tenho que ter atitude. Eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter criatividade, eu tenho que ter atitude, querer mudar. E eu tenho que ser ousado nisso, porque senão eu vou ficar para trás. Em todos os sentidos. Eu estava falando sobre o Hector, né, meu filho, que está fazendo aulas online. Somente a aula online não vai trazer para ele, suprir nele a necessidade que ele tem do aprendizado. Porque eu vejo que ele já regrediu em algumas coisas. Então nós temos que forçar algumas coisas a mais. Ler, comprar umas revistinhas para ele ler, fazer ele ler a Bíblia, ele está lendo a Bíblia, ele está estudando um pouco a mais do que somente aquela aula online, porque não supre tudo que ele precisa para o aprendizado dele, que é na fase de alfabetização. Outras coisas que nós estamos inserindo na mente dele é também essa coragem, essa ousadia, esse tempo de mudança, esse tempo de renovo que nós vamos viver, e trazendo para ele também os heróis da fé que nós temos, que foram homens que passaram por deserto, que passaram por dificuldade, que passaram por tempos difíceis, mas em um momento eles tiveram que ter essa atitude de sair. Sai da sua terra, sai da caverna, sai dessa dificuldade, né? Sai da zona de conforto que você se encontra e vai para a terra que eu te mostrarei. Vai fazer aquilo que eu estou te mostrando. Me ouça a voz do Senhor na sua vida, no seu coração, meu irmão e minha irmã. Ouça Deus falar para você, ouça o direcionamento de Deus. Só assim você vai conseguir encarar, só assim você vai conseguir ter essa vitória, porque os dias são maus e os dias vão continuar sendo maus e os dias serão piores. Não vou dizer para você que as coisas vão melhorar. Não, as coisas vão piorar. Mas depende muito mais de como eu encaro tudo isso. Eu não vi dificuldade nenhuma em ficar em casa. Eu não vi dificuldade nenhuma. Talvez pela minha experiência em outras experiências que eu tive no passado, em que eu tive que ficar recluso, eu não tive dificuldade nenhuma em ficar em casa, como eu não tenho dificuldade nenhuma em sair de casa agora. Mas eu faço planejado, eu me planejo. Bom, eu tenho que usar álcool em gel, eu tenho que colocar a máscara, eu não posso ficar em locais com muita aglomeração de pessoas, porque eu tenho uma saúde mais fragilizada, eu sou do grupo de risco, eu tenho a minha imunidade baixa, então eu tenho que me resguardar. Mas eu não posso ficar o resto da vida trancado dentro de casa. Eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que sair para produzir. Dada essas precauções que eu tenho que tomar, mas eu tenho que sair. E para isso eu tenho que ter coragem, para isso eu tenho que ter ousadia, para isso eu tenho que ter criatividade e para isso eu tenho que ter atitude. Atitude de mudar, de querer fazer diferente e ter coragem. Para que tudo isso aconteça, eu tenho que ter coragem de colocar o nariz para fora e falar: o meu Redentor vive e ele não vai deixar com que um fio de cabelo caia da minha cabeça se não for da vontade dele. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter coragem. Eu tenho que ter fé. Como todos os heróis da Bíblia aqui. Se você for buscar, eu peguei alguns textos aqui. Foi Gênesis 12, 1 Reis 19, 1 Samuel 22, Mateus 2, Atos 8, que são homens que nós temos como exemplo na Bíblia, que em algum momento passaram por um momento de muita dificuldade, de muitos questionamentos, mas que tiveram que sair. Tiveram a ousadia, tiveram a atitude, tiveram a fé de sair. Vamos fazer como eles. Vamos crer como eles creram. Que nosso Deus vive e nosso Deus nos protege, nosso Deus nos guarda e nosso Deus vai fazer muito além do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos e vai cuidar de nós, vai cuidar da sua família, vai cuidar da sua casa. Se você puder, fique em casa.
Agora, nem todo mundo vai poder ficar em casa, porque nós temos que defender o pão de cada dia. As latinhas já estão batendo, né? As contas já estão vindo e nós temos que sair para trabalhar. E para isso nós temos que ter coragem, nós temos que ter fé, nós temos que ter a coragem de Davi, a fé de Abraão, né? A atitude de Paulo, que era Saulo, virou Paulo e saiu para pregar o evangelho para toda aquela nação que estava ali ao seu derredor. Nós temos que ter a fé e a coragem de José e Maria, de levarem seu filho, de sair lá, de fugir do rei Herodes, quando queriam matar todas as crianças, e foram ter o seu filho lá na manjedoura, e depois tiveram que fugir novamente até que o rei Herodes morresse, para que eles pudessem voltar para a sua terra. Então nós temos que nos espelhar nessas pessoas. Nós temos que nos espelhar nesses heróis da fé. E entender que tem aquele friozinho na barriga agora. Tá, e agora? O que eu vou fazer? Se eu correr, o vírus me pega. Se eu ficar, eu não como. Eu tenho que ter essa fé, eu tenho que ter essa coragem, eu tenho que ter essa atitude, eu tenho que ter essa criatividade de encarar o meu trabalho, de fazer coisas novas, mas de entender que Deus cuida de nós. Ele continua sendo Deus, com gripe, com sem gripe, com Covid, sem Covid. Deus é Deus. E se Deus permitiu que o mundo parasse, foi porque Ele tem um plano. Eu tenho certeza que Deus permitiu que o mundo parasse, porque Ele tem um plano de reflexão. Mas essa reflexão a respeito do propósito de Deus em parar o mundo, a gente fala numa outra oportunidade, tá bom? Valeu, meu irmão, valeu, minha irmã, muito obrigado, Deus abençoe vocês, espalhem esse vídeo por aí, eu tenho certeza que vai ser muito bom para algumas vidas aí que estão com medo de sair para trabalhar, mas nós precisamos, não é? Se puder, fique em casa, se não puder, vamos lá, fé em Deus, Deus abençoe vocês, beijo no coração, tchau.